Bolsonaro, papinho com Alexandre e a cadeia. Hein, tio? O que é essa vinheta que aparece na televisão, essa tarde aí? Bolsonaro, papinho com Alexandre e a cadeia. Eu vou explicar. Papinho com Alexandre, porque a defesa do Bolsonaro diz que quer conversar com Alexandre de Moraes. Mandou uma explicação por escrito, tá? Mandou a explicação por escrito, mas quer conversar. Quer conversar porque tem ali coisas a explicar. O que exatamente a gente não sabe, né? Mas a petição foi entregue, tem mais ou menos uns 18 advogados assinando, que explica a petição, é uma explicação, que explica o que Bolsonaro foi fazer na embaixada da Hungria, entre os dias 12 e 14 de fevereiro. A Bruna me ligou e falou, Rei, é festa do pijama, isso é muito comum. Eu disse, mas será, Bruna, nessa idade? Que a Bruna, você não tem filhos, né, Bruna? Não, não tenho. Não. Eu já tenho 2 crianças, uma de 29 anos, outra de 27. Crianças. E quando elas eram meninas, tinha noite do pijama, vai bem? Reunia tudo numa casa só. 15 meninos numa casa só, noite do pijama, era um inferno. Barulho, isso, cara. Aí também, mas o inferno ia mudando de casa, ia para outra casa, para outra casa. Noite do pijama. Todas vinham com seu pijaminha, seu negocinho e montavam. Eu lembro uma vez um acampamento montado aqui na minha sala, né? Porque elas têm que dormir todas juntas. E não tinha quarto daquele tamanho, então dormia todo na sala. Né? E o Bolsonaro falou, quero fazer uma noite do pijama na embaixada da Hungria. Será que foi isso? Será que ele foi para lá para comer o goulash? Que eu expliquei ontem para Bruna o que é, né? Um ensopado de carne. Cozida? Mas aí eu descobri um outro prato. Talvez ele tenha ido comer um corozote. Tá na minha coluna hoje do UOL. Um corozote, que é, Bruna, a comida com mais tremas do mundo, eu acho. Porque tem 3 tremas. Em cada ó tem um trema. É um queijo lá, cottage, mistura. Não é muito bonito de ver, não. Vou falar a verdade, não sei se é gostoso. Mas o que ele foi fazer lá? Aí, tem a carta aqui. Né? A carta, a explicação. E é notável a explicação com todas as vênias aos advogados, que eu defendo direito de defesa acima de, olha... Mas eles não explicam nada. Não tem explicação nenhuma. Aí diz assim, é de conhecimento público, Bruna, é de conhecimento público que o presidente tem compromissos políticos. Tá. A título de exemplo, ele esteve na posse do Javier Milei, né? O peticionário mantém agenda política com o governo da Hungria. Tá certo. Mantém com o governo da Hungria. São, portanto, equivocadas quaisquer conclusões decorrentes da matéria veiculada pelo jornal norte-americano no sentido que esse presidente tinha interesse em alguma espécie de asilo diplomático. Tá. Então, não vale. Mas peraí. Mas então ele foi fazer o que lá? Continua sem explicação. Por que é que ele precisava dormir lá 2 dias? Para manter a sua agenda com o presidente da Hungria? 2 noites? Atenção, isso não faz sentido. Não faz sentido e, na carta, eles dizem o seguinte, já que o Alexandre, em síntese, né? Já que o Alexandre não havia decretado prisão do Bolsonaro e tal, não havia nenhuma razão para o Bolsonaro achar que isso pudesse acontecer. Não havendo nenhuma razão para o Bolsonaro achar que isso pudesse acontecer, então explicado está. Mas aí, depois de ler tudo, a gente pergunta, e por que ele foi dormir lá 2 dias? Vejam só, a única explicação plausível, gostem eles ou não,
É um pedido de asilo. É se refugiar. A própria imposição das recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada. Igualmente crucial é a necessidade de se esclarecer que embaixadas estrangeiras, apesar de desfrutar da viabilidade da Convenção de Viena, não devem ser confundidas com território estrangeiro. Não. Opa, peraí. Não deve ser confundidas com território estrangeiro. Vai bem. Oi. Você me pergunta, nem precisa que você saiba a resposta, mas, rei, um governo pode invadir a embaixada de outro país? Não. Não. Do ponto de vista do status internacional, é sim território estrangeiro. Você só não pode vender. Assim, vou vender a embaixada da Hungria para a embaixada para a Polônia. Não, isso não pode. Mas do ponto de vista diplomático, é. Né? Ademais, considerando a situação atual dos processos em andamento, a postura altamente colaborativa do peticionário, colaborativa, e a já gravosa, e por que não dizer desnecessária determinação de medidas cautelares diversas da prisão, qual a razão para que se pudesse temer por uma improvável, reprovável e incabível segregação cautelar? Eu sei lá. Não sei. Aliás, isso aqui, vocês assistiram um documentário chamado Vale Escrito sobre bicheiros? Ainda não, mas sei que na hora que eu assistir eu vou ficar obcecado por esse assunto. Eu sei. Por isso até que eu adiei um pouco. Porque ali aparece uma personagem que, aliás, está foragido, porque é envolvido com outro assassinato, chamado Bernardo Belo. Bicheiro, acusado de vários crimes e tal. Dizia, Bernardo Belo mandou matar alguém. O Bernardo Belo dizia sempre assim, quando ele ouvido. Mas por que Bernardo Belo faria isso? Mas por que Bernardo Belo faria? Falando de si mesmo em terceira pessoa. E aqui a petição, ou a explicação da defesa do Bolsonaro, é dizer assim, poxa, mas por que eu faria isso? É uma boa razão, porque ele não disse o que ele foi fazer lá. Nada. E aí vocês podem perguntar, mas o Reinaldo? E aí eu tenho lido muita bobagem, mas muita bobagem na imprensa. Inclusive de gente boa. Bruninha, quando eu leio burrice dita por gente burra, eu não ligo, porque a tarefa de gente burra é dizer burrices. Uhum. Olha, ele é um idiota, o que ele fez? Disse idiotice. Tá bom. Agora, às vezes, a bobagem dita por pessoa inteligente e tal é um pouco chocante, sabe? Então tá a coisa assim. Já vi até gente boa escrevendo, falando. Voglio bene, dormir na embaixada não é crime. Mas quem disse que é crime? Você ouviu alguém dizer que é crime? Eu não vi. Não vi ninguém decente dizer que é crime. Ninguém respeitável dizer que é crime. Ou então, pedir refúgio também não é crime. Não, mas quem disse que é crime pedir refúgio? Alguém falou isso? Uma boa maneira, vai bem, de você distrair as pessoas é responder aquilo que ninguém falou. Uhum. Você negar uma acusação que ninguém fez. É mentira que Reinaldo Azevedo seja mais belo e sedutor do que Brad Pitt. Ora, parem de dizer isso. Mas ninguém disse isso. Quem disse isso? Nem minha mãe. Até porque ela diria que, de fato, eu sou mais bonita. Não é? As mães mentem nesses casos. Então, atenção. O que pode ensejar a prisão preventiva não é ter dormido lá 2 noites para comer corozote. Para comer goulash, para fazer festa do pijama, para brincar de folguedos húngaros com o embaixador. Não. Ou então, me dá um refúgio aí. Não, também. É porque o artigo 312 do Código de Processo Penal, quando alguém é investigado,
aponta que se houver risco de não cumprimento da lei penal, é uma das 5 razões para prisão preventiva, do artigo 312 do Código de Processo Penal, então você tem que prender preventivamente. Entenderam? É isso. Não é o troço em si. Olha aqui. O Código Penal, Bruna, pune, sim, quem ajuda um preso a fugir, ou mesmo o já preso, já detido, se ele articula a fuga. Tem punições para isso. Acho que são os artigos 351 e 352. Ou vai bem, confirma aí. Tem punição para isso. Agora, vocês já viram por um acaso, quando medidas cautelares, essas coisas, você pode tomar o passaporte do Bolsonaro, recolheram, e de outros, né? Mas o juiz não disse, você está proibido de tentar fugir. São esses Como artigos assim? mesmo. Oi? São, né? Aham. 351, ajudar alguém, 352 é o próprio detido, né? Isso. Tentar fugir. Tem pena para isso. E nem é das mais altas. Porque é um pouco a condição do preso, né? Quem sabe. Não tem essa determinação, você está proibido de tentar fugir. Agora, a lei protege, aí sim, o cumprimento da lei penal. E se o cara faz movimentos indicando que ele está tentando impedir que a lei se cumpra, aí pode ter a sanção. Entende? Há uma outra hipótese que circulou aí, que ele teria ido para a embaixada da Hungria para se encontrar com investigados, já que ele não pode falar com investigados. Parece que com Carluxo ele esteve, né? Mas o filho, não há proibição de falar com o filho. Eu não sei, certa, eu intuo que a Polícia Federal está investigando. Se mais gente entrou lá no período. Porque se aconteceu isso, aí a coisa é muito séria mesmo, que aí é a razão de prisão preventiva, na veia, 1, e 2, aí é um problema, teremos um problema com o governo da Hungria, porque aí então a Hungria estará se metendo em assuntos que dizem respeito ao Brasil. E tem uma outra conversa, que eu também tenho lido, né? E veja, eu não estou defendendo, até porque eu não sou... Alexandre, decreta a prisão preventiva dele. Eu estou dizendo que motivo há. Motivo há. E atenção, as pessoas inteligentes que andaram falando besteira. Não é porque é proibido dormir lá. Não é porque é proibido pedir refúgio. É porque o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê uma medida para quem se mexe para impedir o exercício da lei. Entendem? E se ele tem o passaporte tomado no dia 8, no dia 12, vai para a embaixada e dorme lá 2 noites sem que se conheça a razão, razão essa que não foi explicada ao Alexandre por escrito? A não ser, ele tem uma agenda internacional? Sim. E por que ele precisa dormir lá? A 20 minutos da sua casa. As redes dele se inundaram. Tem um sujeito que disse, é porque o governo da Hungria descobriu uma tramóia para matar Bolsonaro. É uma bobajada infernal. Não é? Agora, obviamente, eles não podem dizer, o Alexandre, que ele realmente pensou que ele ia se livrar. Ele pensou que fosse se livrar da cana. E, portanto, pensou em fugir. Ele não pode falar isso. Não podendo falar isso, então, né, vem com essa conversa. E há outros que dizem, não, Bolsonaro está querendo ser preso, tem textos, e aí o Alexandre não vai dar esse gosto para ele. Bom, se ele quisesse ser preso, convenham
ele não tentaria o refúgio, né? Ah, mas não tentou refúgio, então tentou o quê? Aliás, o Viktor Orbán, ele enfrentou ontem à noite protestos em Budapeste. Põe um trechinho do vídeo para nós aí. Põe um trechinho, pode botar com som, depois a gente tira. Milhares de húngaros pediram que ele renuncie. O protesto ocorre depois que um ex-aliado publicou áudios de conversas entre os conselheiros mais próximos de Orbán, sugerindo modificações em acusações na justiça e no Ministério Público, ou seja, manipulação da justiça, etc. Ele governa, na prática, como um ditador, com o controle da justiça, com o controle do Ministério Público, controle do Parlamento e controle, portanto, do Executivo, perseguindo adversários. Sei não, hein? Bolsonaro pode não dar muita sorte, né? Vira o grande defensor de Netanyahu, e Netanyahu está lá, como está hoje, isolado, ninguém quer saber dele. Né? E agora, o próprio Viktor Orbán virou um seca-pimenteira de ditador. Né? E quem tem a resposta pronta para o que aconteceu é Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas afirmou hoje de manhã que não vê nada demais. Ele foi participar de um evento de que nós vamos falar ainda hoje. Disse, aconteceu nada. Tá? Ele foi indagado. Põe um vídeo aí do Tarcísio. Segunda-feira o senhor estava com o ex-presidente, no dia que a gente soube sobre o caso lá da Embaixada Húngara. Eu fiquei curiosa em saber se o senhor achou esse pernoite dele lá normal ou se te causou algum estranhamento. Sem nada demais. Sem nada demais. Tem a sentença definitiva. Sem nada demais.